Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Ana. Boa noite, Maria. Boa noite, Pega um Livro, Renata. Boa noite, enfim. Estamos aqui começando mais uma semana de lives, não é mesmo? Bom, as lives já estão sim se tornando tradicionais aqui no nosso Instagram. Tô vendo que vários nomes conhecidos. O Ana aqui, ó, mandou um cumprimento, é uma delas, uma cidadã das artes. Regina, tudo bem? E para quem está vindo aqui pela primeira vez, eu vou dar uma dica. Essa live aqui no Instagram, na verdade, ela faz parte de uma ação ainda maior que ela acontecendo em todas as nossas redes. Sim, não somente aqui no Instagram. Vocês vão poder conferir nos stories, nos nossos feeds, no IGTV, sim, no nosso IGTV também. Lá, no nosso YouTube. Nós estamos com um canal do YouTube. A gente está alimentando. Então a dica que eu dou é que vocês saiam aqui da nossa live, visitem o nosso YouTube e se inscrevam, curtem, comenta e ativa o sininho. Por que ativar o sininho? Ativando o sininho vocês vão receber uma notificação cada vez que a gente colocar um conteúdo novo. Outro convite que eu faço aqui antes da gente chamar a nossa convidada, eu vou fazer um convite, uma notícia muito boa. Nós estamos com uma ação na Cidade das Artes, é uma ação solidária, é o Drive-Thru Social. O que significa o Drive-Thru Social? Vocês vão poder visitar a Cidade das Artes de carro, estacionar na área de embarque e desembarque para realizar doações. Vocês vão ser atendidos por um funcionário com todo o EPI necessário, com máscara, tudo direitinho, e vocês vão poder doar vestuário, itens de roupas, itens de higiene pessoal, itens de limpeza da casa, comida, né? E a ação está sendo um sucesso, a gente está recebendo diversas doações, a gente está podendo encaminhar essas doações. Inclusive a gente está encaminhando para o projeto Arte, Vida, Arte. Um último informe aqui também, já fazem 2 lives já, que a gente está upando agora no nosso IGTV. Então assim que a live acabar, a gente coloca lá no IGTV para que vocês possam assistir, reassistir. Eventualmente vocês querem mandar para alguém, num grupo da família, para amigos, para familiares que não puderam assistir, estavam ocupados ou não sabiam da live, vocês vão poder entrar no IGTV, copiar o link e enviar o link para essas pessoas, tá bem? Boa noite, Gilda. Bom, sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada, que é bailarina, coreógrafa, tem um trabalho interessantíssimo, linkando dança, a educação, a culturas diversas. E a gente vai falar sobre o processo criativo, sobre o universo das coreografias, o universo da dança, sobre processo, né? Então, vamos chamar ela aqui para bater esse papo bom. Lembrando sempre que é uma live, né? Sempre falo isso. A live é viva. E vocês devem participar. Márcia Milhazes. Olá, boa noite, Márcia. Boa noite aqui, tudo bem? Salve. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo, me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Maravilha, que alegria, que satisfação ter você por aqui. Obrigado, viu, por vir aqui aceitar o nosso convite, Márcia. Imagina, é um prazer imenso. E salve a todos aí que estão chegando para conversar com a gente. Um prazer imenso. Sim, demais, demais. Bom, eu fiz aqui uma apresentação, você já estava aqui, eu acho que na sala, né, comentando das suas diversas facetas, afinal, uma carreira longa, né, com a tua companhia, existe todo um processo de criação, um processo criativo, e quem sabe a gente possa começar falando da dança, né, afinal é o teu universo, assim, né, o universo da dança, assim, das coreografias, nesse nosso contexto, que a gente está vivendo esse contexto mais próximo nosso, né? O que você tem percebido, notado do local que a dança, quem sabe, está se encaixando dentro desse cotidiano novo, ou mesmo dentro do nosso cotidiano, mesmo antes da quarentena? Qual é esse papel que a dança está ocupando dentro do nosso cotidiano, na tua visão? Sim, bom, eu acho que a vida é valiosa, mas muito exigente.
E essa experiência que nós estamos passando agora é algo realmente inimaginável. Eu acho que não tem uma só pessoa que poderia realmente imaginar de nós estarmos vivenciando algo tão dolorido, tão difícil, onde mexe com todo o nosso corpo, mas é o psique, o lado emocional, e que eu acho, sim, talvez fazendo um encontro dentro de nós mesmos, né? Que eu acho que esse tem sido, imagino, essa autoconsciência de nós mesmos, o que nós somos e como o mundo se depara. Porque não é só o Brasil, o Rio de Janeiro, mas, na verdade, é o mundo inteiro envolvido num momento tão difícil, ainda mais porque mexe com saúde, mexe com perdas, e isso é dolorido mesmo, acho que essa é a palavra. Mas eu sou uma mulher de muitas esperanças, né? Eu sou otimista, e antes de abarcar esse lugar sobre a dança, sobre a arte, acredito eu também que eu reclamava que vivíamos um mundo impessoal. A gente vivia relações muito frívolas, né? Muito descartáveis, né? Às vezes até meio picaretas. O mundo estava estranho, estava meio feio, né? Pessoas sentindo necessidade que o outro escutasse, né? Parceiros que queriam ser escutados e não tinham tempo para isso, filhos queriam ser escutados e os pais não tinham tempo para isso. E talvez tivemos que passar por esse contexto tão bruto, né, tão brutal, para pensarmos um local melhor, né, um mundo melhor. E aí eu acho que a arte ela entra como inundando a vida de cada um, aqueles que têm a arte mais próximo, ou aqueles que não, mas que talvez agora nesse confinamento ele se deparou, né, com vídeos, com documentários, né, com espetáculos mesmo no Instagram, e se deparando que a arte ela vai mexer no sensível, ela vai te preencher, ela vai te confrontar, e ela de alguma maneira projeta ou ajuda a projetar essa parceria com a vida, né? Quer dizer, esse universo da vida que eu quero dizer. Para mim, foi, como para todos, imagina, um momento assim, muito punk, inicialmente, porque quando a quarentena entrou, eu estava marcando a pauta de estreia de uma nova obra. Então, você imagina, quando eu entro numa obra nova e essa vida presencial, porque nada, no meu caso, isso está mais do que acertado, de que essa presença ela é fundamental, Certamente. exatamente porque ela necessita desse fazer, dessa experiência, desse autoconsciência, né? Que o artista, como arte, precisa. Mas, enfim, nós tivemos que abortar aquele processo e como dar continuidade a isso, né? Esse mundo da cultura virtual sempre eu fui muito distante. Preciso confessar que não tenho muitos vídeos na minha casa, eu tenho muitos livros, mas eu sou bastante dinossauro em Instagram, eu nem uso, eu peço desculpas às pessoas, por favor, que às vezes me mandam recados, não me levem a mal, é porque eu realmente não uso. Então, esse mundo do virtual, ele me inundou, ele teve que me inundar, né? E aí é que é incrível, é isso que é a minha voz de esperança também, porque percebi, imagino que não só eu, tendo que continuar, ou querendo continuar um processo tão sólido, tão profundo, tão amoroso que eu tenho com os meus bailarinos, como a gente fazer isso confinados? Ainda mais porque eu sou muito disciplinada e eles também, então todos confinados. E aí se abre realmente uma porta gigantesca, onde hoje, de alguma forma, eu tenho a certeza de que nós continuamos de um outro caminho. Na verdade, foi uma outra ponte de conhecimento que eu, como eles, mergulhados, onde nós nos confrontamos sentimentalmente, o que é isso. E já realizamos 3 vídeos, inclusive a gente eles estão sendo lançados muito em breve. E essa certeza também de como que a dança, e no caso, essa minha dança, essa linguagem que eu tanto busco, que nós
trabalhamos, eu, Ana Amélia Viana e Domênico Salvatore, como isso é sólido. Porque se essa relação de trabalho ela fosse um pouco mais não tão profunda, não realmente experimentando e se envolvendo totalmente, organicamente naquilo, não seria possível eu estar dando elementos, Ana Amélia, tarefas, né? Ana Amélia, faça isso na sua casa, no seu quarto, Domênico no seu quarto, Ana Amélia na sua sala, e a gente construir esse mundo imenso. Então eu acho que ainda estamos entendendo um pouco, todos os dias, às vezes eu falo, não é possível que o mundo está vivendo isso. É sempre para mim algo muito forte, né? Mas, por sorte, esse mundo da vida interior era grande também dentro de mim e de algum lado estamos encontrando mecanismos, saídas e acessos para vivenciar e continuar a nossa voz, que eu acho que essa é a grande questão. Continuar a nossa voz no nosso tempo e espaço, porque isso vai passar. Certamente. Pelo que você está me colocando aqui, visto que a gente está vivendo assim uma nova relação com o tempo, nos obrigando a ter uma outra relação com o próprio espaço, porque assim, a gente está num espaço agora limitado, né? Estamos confinados, quem sabe até uma outra relação com os nossos próprios corpos e com os corpos dos outros. Afinal, a gente tem até uma relação de distância cotidiana, quando a gente precisa estar presente com alguém. Você acredita que a dança, ou que novas formas, quem sabe, de apresentar essa dança, você mesmo colocou aqui como vídeos dança, algo assim, ela possa ser uma ferramenta de... talvez de digestão desse novo lugar, dessa nova visão que a gente está vivendo, a dança como ferramenta de análise? Eu acho que essa cultura virtual ela está explodindo, né? Ela que já era forte. O videodança é um setor forte das artes e das artes performáticas. Na verdade, era eu que não tive uma experiência singular quando realizei uma ocupação artística na UE Futuro, onde eu realmente embrenhei num vídeo dança, também num estudo fotográfico, e era eu com as minhas questões sobre o gesto. Então essa foi a minha primeira e única experiência, mas em outro contexto. Agora, eu não posso estar junto do meu por sorte, Domênico. Ele está se descobrindo na edição, né? Nesse outro local, nessa outra faceta e talento dentro dele, e aí também a gente pode dialogar. Eu acho que a dança, essa questão do corpo, é muito interessante você falar isso, porque esse corpo confinado, às vezes você está livre, né? Você pode sair na rua, né? Ou antes mesmo da quarentena, ou daqui para frente, que nós não sabemos o que vai acontecer com cada um de nós, mas será que o seu corpo já não estava confinado? Será que você já não estava tão fechado, né? Dentre tantas questões dentro de você, e que esse corpo, às vezes, ele não era permitido se experimentar, ser ouvido, ser falado, né? Tava tudo tudo precisava estar tão explicado e ao mesmo tempo não havia profundidade nenhuma. E isso é uma das coisas que mais me encanta e que me traz mais otimismo, que esse momento que real você não pode sair, né? Você não deve sair. Né? Não saia, né? E que você sabe também que o outro não está fazendo isso e que você aí precisa encontrar dentro de você essas respostas das suas próprias facetas como personalidade. E a dança, ela é sensacional, ela é complexa, já está comprovado em muitos trabalhos do que a arte é possível, né? O que a arte fomenta dentro do indivíduo, o que muitos usam, às vezes a arte salva. Ela salva, sim. Ela salva no sentido porque ela traz reconhecimentos, ela mexe num sistema de sinais dentro de nós que ela faz você se permitir a se entender.
né? A arte ela pode mostrar a você que você é possível, que você é valioso, né? Que a sua sensibilidade ela é diferente da minha, ela deve ser diferente da minha, mas ela é plena. E a dança, ela nem sou eu que falo, mas eu conheço muitos projetos incríveis, né? Eu mesmo trabalho com uma professora de deficientes auditivos e a gente faz essa ponte que a arte e a dança, ela tem um poder impressionante de autoestima, né? Dessa pessoa poder realmente se reconhecer, né? Esse espaço que é como se fosse um mapa. Eu costumo dizer, entre eu e os meus bailarinos, é que nós somos 3 planetas, né? Cada um o seu planeta, com as suas memórias, com as suas vivências que vêm da família, né? E isso é fantástico, né? Isso é criador, né? E isso vira teoria, inclusive, né? Isso vira teoria. Então, Certamente. eu acho que a dança, e no caso do Brasil, o Brasil é realmente esse país tão plural, né? O que nos torna também, às vezes, muito difícil de como lidar com ele, e tão cheio de uma riqueza ainda tão desconhecida, acredito eu. Eu que sou muito mergulhada em pesquisa sobre a cultura brasileira, e quando cada obra nasce, né? Aí eu percebo, às vezes, o quanto, às vezes, a minha plateia tão querida, mas às vezes ainda tão desconhecida desse Brasil também, né? Porque nós somos muito, essas nossas misturas que são fascinantes, mas elas também são carregadas de muita complexidade. Então, eu imagino que um corpo treinado, né? Todo mundo está fazendo ginástica, está fazendo dança, tem yoga. Eu acho que essa é outra descoberta, né? Porque eu acho que pessoas que eram muito mais sedentárias, elas realmente começaram a pensar essa fisicalidade para que o psique pudesse ficar mais são, né? E com mais qualidade de vida, né? Propondo coisas mais sensíveis e de mais, eu diria, de mais afeto para dentro da família e do ambiente que você está. Então, enfim, é isso. Certamente. Interessantíssimo você colocar assim essas diversas questões em torno da dança, porque assim, a gente aqui fizemos aqui diversas lives, conversamos com escritores, cineastas, contadores de histórias, assim, artistas de diferentes linguagens. E é muito comum que a gente fale assim sobre a literatura, o cinema, o teatro, como linguagens profundas, para que a gente possa visitar os nossos fantasmas, quem sabe fazer uma análise, revisitar arquétipos, enfim, fazer de fato análises complexas e profundas. E a dança, me parece que não é algo tão comum que a gente enxerga a dança por esse prisma. E você está justamente colocando luz sobre essa faceta da dança. Eu até agradeço essa sua pergunta, porque eu adoro conversar com a plateia após o espetáculo, e uma vez eu falei, eu gostaria que uma obra minha fosse meio aquele livro de cabeceira, né? Ou aquela música tão marcante na sua vida, né? Que traz tantas memórias, né? E, por sorte, uma pessoa da plateia disse, não, acredite, ele é para mim. Então, exatamente isso, né? Que às vezes tem uma confusão de que a dança sempre fica nesse lugar do entretenimento, né? Mas que entretenimento é esse? E ela é mesmo. Ela é bela, o que seja. Mas ela é esse local, pelo menos a dança que eu busco, as linguagens que eu busco e que eu trabalho diariamente com a Ana e com o Domênico, é esse lugar que fala meio da alma, né? São esse circuito dos afetos, né? Que eu costumo dizer, né? É esse envolvimento, né? De autoconsciência, né? Onde começa por eles mesmos, né? Quer dizer, o próprio intérprete, para mim, ele já é arte, ali já é arte, né? Então, como realmente trazer
essa narrativa das minhas obras coreográficas, onde eu sou absolutamente apegada ao gesto. O gesto, para mim, é um problema que eu não me afasto, eu parto dele, né? É o gesto com esse sentido. É ele que vai confinar, é ele que vai me abrir portas e vai me fazer trazer essa narrativa de locais e que a obra está aberta para cada um pensar. Então, foi muito importante você dizer isso, porque às vezes me incomoda ficar sempre a dança no lugar mais de que seria uma coisa mais fácil, né? Ela é mais fácil, ela é mais divertida, e ela também é. Mas ela não é fácil, ela jamais é fácil, né? É um trabalho ininterrupto, é um processo, aliás, como todas as áreas, o bom artista, né, os bons artistas são absolutamente dedicados e se embrenham nas suas causas, e isso é tempo, não é de um dia para o outro. Eu acho que esse também é outra questão muito interessante, né, da gente estar abarcando nesse momento, né? Por exemplo, eu preciso do meu trabalho presencial. Se eu não tivesse essa matéria, né, essa busca que fomenta a textura, o sentido, o volume, né, que voz é essa, que cara é essa, que esse gesto, esse movimento propõe nessa narrativa, agora eu teria problemas, provavelmente, para estar trabalhando esses possíveis vídeos, né, e que eles permaneçam com a nossa cara, com a nossa crença, afetados, obviamente, por um novo ambiente, por um novo problema que surge. Mas é exatamente esse trabalho formal, né? Esse não olhar para os lados, né? Que você encontra estruturas sólidas, né? Para você realmente ser livre, né? Eu acredito, Gui, que a liberdade, para mim, ela está absolutamente ligada a conhecimento. Eu sempre, na minha família, eu sempre falo isso, sempre. Quanto mais conhecimento, isso é uma dádiva. Você ser curioso e ter interesse em ter conhecimento, para mim, é o sentido da liberdade, né? É ali que te faz esse chão para você experimentar, para você improvisar. Esse lado intuitivo, obviamente, ele é parte do ser, ele é parte do indivíduo, mas ele não poderá estar só apoiado no intuitivo. O intuitivo é o agora. Só que quando você tem uma carreira, é um trabalho atrás do outro, é uma cena, né, que seja num teatro formal italiano, que seja no museu, numa sala de galeria, seja agora nos quartos confinados, você precisa dessa estrutura para que você possa desfrontalizar, né? Para que exatamente esse ambiente ele não te confina ainda mais, né? Ele não te esprema ainda mais, que aí não vai sobrar nada. Então, eu adoro essa sua pergunta, porque eu clamo sempre por isso, né? Que a dança, ela pensa, né? A dança, ela é participante da vida e do pensamento criador na sociedade, né? Ela vai comungar, inclusive, porque ela fala da literatura, da música, enfim, da tecnologia, da matemática, o que seja. Na verdade, ela se embrenha nesse universo. E mais do que nunca, é esse corpo que é vivo, né? Ele é vivo e ele está ali todos os dias tendo que se confrontar, se desnudar na cena e com a sua voz, né? A voz no sentido que eu quero dizer, o que esse corpo quer dizer, né? Eu não uso palavra, na verdade o gesto para mim ele tem esse peso da palavra, vamos botar assim, né? Então ele tem um significado muito profundo, né? E eu trabalho para isso, né? Eu e os meus bailarinos, obviamente. Sim, não, magnífico. Você comentando aqui agora, me parece que assim você coloca o peso do gesto, porque ele transcende a palavra. A palavra, na verdade, nada mais é do que uma simplificação, quem sabe um achatamento do significado para que a gente possa se comunicar aqui agora. Absolutamente, absolutamente. Mas o gesto, ele transcende, né? Ele vai a algo assim que é essencial nosso. Inclusive, talvez me pareça, talvez que essa seja um dos obstáculos, quem sabe, porque ainda que, por exemplo, os livros, eles têm o apoio da palavra, é algo talvez mais concreto,
mais sólido, as pessoas tendem a se agarrar mais, o próprio cinema e outras artes, o suporte da palavra, ele acaba sendo algo mais sólido, né? Exato. Então, que ferramentas você acredita para que a gente possa desenvolver a contemplação, a apreciação e o entendimento do público? Quem sabe uma formação de público? Quais ferramentas a gente pode utilizar? Não, eu acho que inclusive, eu venho discutindo isso com os meus bailarinos, porque exatamente esse olhar do vídeo, que ele um pouco, ele esfria, né? Como ele não perder essa densidade, né? Se no meu caso, o gesto, ele está apoiado, ele deve ser, ou melhor, essas cadeias de gestos, essa escritura inscrita nesse corpo, ela deve ser para quem assiste, inicialmente para os bailarinos, mas para quem assiste, essa porta do seu imaginário, do seu real, né, de como isso é tratado, né, porque às vezes também tem o imaginário, ele não nega o real para mim, né? O imaginário, ele apoia no real, mas aí no caso, a minha compreensão é que a gente transfigura isso, a gente transforma isso, né? E o gesto, e eu estava comentando, é interessante você falar, porque o cinema, ele tem essas ferramentas que eu posso tornar uma imagem voando, e que isso ele pode ter muitas explicações dentro daquele contexto. Ele pode gerar sentimentos em quem assiste dentro de muitos contextos. Como é que você faria esse tipo de arco poético com a dança ao vivo, sem a palavra, não é? E que é absolutamente o meu caso, né? Que é esses corpos e esses gestos embrenhados e que eles devem gerar o sensível, que eles devem confrontar, meu Deus, nós temos tantas histórias, eu e os meus bailarinos com a plateia, né? Questões que mexem com o passado, né? Um acesso ao conhecimento de uma outra época, né? O tempo, o espaço. Então, eu acredito que a dança ela precisa ser mais vista, ela precisa ser mais apoiada, né? Ela precisa ser, eu acredito, né? Ela precisa estar ainda mais, como a arte em geral, nas escolas, sim, né? Eu inclusive, há pouco tempo, tive um adorável encontro. Minha companhia, ela ensaia no Centro Coreográfico e me deu o desejo de me encontrar com as professoras, na sua maioria de educação física, e que elas são professoras de dança, elas participam de festivais com esses alunos. Então, eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer essas mulheres, né? Essas profissionais. Eu não sou de educação física, mas eu sou coreógrafa, minha formação. Como é que é isso? E foi realmente um encontro comovente, adorável, onde pertencemos em coisas muito diferentes, mas nos apoiamos, e como elas se transfiguram e como elas acessam esse transporte. Então, eu acredito que nas escolas, né, as escolas fecharam, as escolas precisam abrir. Obviamente que a gente mexe com outras questões de ordem financeira e etc, etc. Mas, na verdade, nós estamos com poucas escolas que possa ter um acesso, mas não é só o acesso de uma qualidade física, mas é um acesso de um peso intelectual, né, que mexa e que traga exatamente o que você colocou, né? Que vá cutucando esses alunos, esses jovens alunos, né? Que a dança ela é complexa, né? E que eu diria que ela tem um poder imenso de gerar o descobrimento no outro e dentro de nós mesmos. Então, eu diria que a dança é muito incrível. Bom, eu não posso, eu sou absolutamente suspeita. Apesar que eu preciso dizer que uma das áreas que eu mais amo é ópera. Então, para mim, hoje, se você me diz, você vai assistir alguma coisa, eu diria, não, eu vou assistir uma ópera. Ontem mesmo eu assisti pelo menos 3 óperas. Então, é o meu grande mote. Mas, enfim, a dança é absolutamente dedicada a vida inteira. Demais, demais mesmo. Me parece assim, você falando com essa clareza, chega a parecer óbvio, digamos assim, algo que na verdade não é comum a gente vê por aí. Que é, de fato, assim,
quanto mais a gente se expõe a algo, mais a gente passa a entender e apreciar esse algo. Por exemplo, você comentou aqui algumas vezes da tua companhia. Sim. E algo que eu acredito que muitas pessoas não têm conhecimento é sobre o cotidiano de uma companhia de dança. Né? Porque a gente sabe de espetáculos e assiste eventualmente alguns espetáculos de dança, mas não faz ideia do que tem, do trabalho que existe por trás. Né? Desde o trabalho de pesquisa até que se consiga colocar no palco. Porque muitas vezes você consegue produzir, ensaiar, mas você levar para o palco, agendar, fazer aquele trabalho que você estava fazendo pré-quarentena, né, com o teu novo espetáculo. Exato, absolutamente embrenhados, profundamente mergulhados nisso. Bom, você pode colocar aqui um pouquinho para nós sobre esse cotidiano? Lógico, o cotidiano é diário, a companhia inicia às 9h30 a aula, eu dou uma aula que se chama um barre au sol, uma aula de chão contemporâneo, que eu envolvo a dança clássica já com o universo contemporâneo bastante sólido, ou aula, e que também tem aula de balé clássico. Então, primeiro a gente inicia, o ideal é de 1h30 a 2 horas, mas nos últimos tempos a gente não tem conseguido, por uma questão pequena de espaço para depois o laboratório e pesquisa. Então, é fundamental que o bailarino esteja muito bem preparado, fisicamente. Isso, obviamente, essa aula é o início já de uma preparação que ele vai esbarrar daqui a pouco no laboratório da gestualidade, daquilo que ele tiver que pensar. Essa aula, ela precisa transpassar esse corpo. Né? Ela precisa preparar ele emocionalmente também, ele precisa se descolar um pouco do externo para realmente, de novo, se embrenhar na construção dele mesmo e aí preparando ele para o laboratório. É fundamental que essa preparação seja feita, principalmente, Gui, em momentos como esse que eu te falei que eu estava em investigação de laboratório. Por quê? Porque é muita repetição, como a palavra mesmo está dizendo, investigando, né? Buscando, né? Tentando cavocar, cavando o corpo, né? Quase de uma forma escultórica de cada intérprete, e isso é exaustivo, e isso é cansativo. Isso é exaustivo emocionalmente, intelectualmente, porque são várias questões e tarefas que eu estou ali junto com eles fazendo, como a prática, é repetição mesmo. Repete 1, 2, 3, 4. No meu caso, na verdade, minhas obras levam 7 meses, 8 meses para serem feitas. Isso com um trabalho diário. Né? Nós temos uma carga horária diária. Nós podemos, porque hoje nós não temos espaço, nem patrocínio, mas enfim, nós estamos felizes no Centro Coreográfico, mas, por exemplo, há 2 anos atrás, a gente saía, às vezes, às 10 horas da noite. A gente entrava às 9h30 e às 10. Então, a gente pode realmente vagar por aquele dia, obviamente com uma disciplina e com uma programação. Nada de uma maneira aleatória no que concerne o meu trabalho. Existe realmente várias pesquisas que elas andam paralelas, né? Nesse caso, eu posso pegar o exemplo prático agora, real. Eu venho envolvida no universo da música de câmara barroca. Ao mesmo tempo, esse mundo da literatura de cartas, particularmente de cartas de amor. Foram do século XVIII, XIX, XX, e eu fiz uma trilogia, onde, na verdade, eu em breve, estarei estreando a 3ª e última fase desse universo. Então, você pensa, a literatura, é a música, são questões que vão abrindo a partir desse tipo de conhecimento, que você se embrenha, ainda mais porque eu estou falando em algo muito íntimo, que são cartas, e aí acaba que você vai puxando outras portas, outras gavetas de outros tipos de sistema de representação, e aí vai criando esse mundo imenso paralelo de pesquisa. Ao mesmo tempo, eu trabalho em silêncio.
Essa, às vezes, surpreende um pouco o público, porque vem uma trilha sonora tão complexa, tão cheia de detalhes, e às vezes que conversa, né, tão bem com aquilo que está sendo visto, e é Ai, acho que travou para mim aqui. A Márcia travou um pouquinho para vocês também? Vamos esperar um pouquinho para ver se volta. Senão, eu tiro ela aqui da live e chamo novamente. Vamos esperar só um pouquinho. Eu vou chamar ela novamente. Só um pouquinho, segura aí que a gente já volta. Vamos chamá-la novamente, segura aqui um pouquinho, ela já volta. Só um minutinho. Bom, ela ainda não voltou para o ambiente aqui virtual. Ela não está aqui. Talvez assim, eu vou aproveitar aqui um pouquinho. Deixa eu ver, até ver uma solicitação agora. Ah, ela mesma. Estamos de volta. Entrei. Olá, novamente. Voltei. Meu corpo voltou virtualmente. Falando de corpo, ele voltou. Enfim, não sei o que aconteceu, eu estava aqui parada, mas enfim, são essas questões. Acontece. Uhum. Mas eu estava falando da pesquisa, que ela anda de forma paralela. Então, são muitos elementos que eu vou trazendo para os meninos, né? Onde sempre, como eu falei para você, o artista para mim, aí a Ana e o Domênico, e quem eu sempre trabalhei e vou trabalhar, enfim, ele já é uma arte, né? Então, o que eu faço é ir cutucando, né, e dando elementos, né? Eu adoro confeitar esse bolo, né? De realmente ir montando esses detalhes, essas vírgulas, né, de gestos, né, e que eles estão exatamente, eles pertencem a esse núcleo, a essas células de trabalho, né? Nesse caso, mas que eu, na verdade, o movimento e o gesto que eu estou falando que eu tanto é tão significativo para mim, que eu tanto amo, e que é um problema que eu não me afasto, eu crio, eu não necessito ao mesmo tempo da música, não necessariamente, às vezes, de um texto literário, não necessariamente, para eu criar, né? Então, por exemplo, agora mesmo eu venho mandando vídeos de gestos para os meninos, né? Então, aquilo, na verdade, é a Márcia Miliazzi, né? Porque eu chego, eu estou sempre trazendo elementos, frases, e aí é como eles vão absorvendo isso. Aquilo precisa ser deles, aquilo não pode realmente ser meu. Aquilo precisa ser compreendido por eles. Mas quando eu falo compreendido, físico e intelectualmente, né? E onde tem tantas questões, a gente se arrisca, né? São tarefas que são trabalhosas, né? A gente tem medo, a gente mexe com estima, mexe com inabilidades. E eu fico aqui jogando além, eu sou uma cutucadora deles e trazendo, e aí isso vai criando eu diria, essa teia, eu teço, né, como se a gente tecesse, e cada um vai criando as suas próprias cartas, seus próprios poemas, vai ficando, como eu falo também, esse arco poético entre Ana, Domênico e eu, logicamente, dentro dessa vida. Então, a vida da companhia é pesada. Sim. Pesada assim, é isso. Eu acho que você, né, qualquer profissional né, que é dedicado àquilo, é isso, né? É vocação. Eu acho que é isso. Eu acho que é um momento, inclusive, para as pessoas estarem percebendo sobre isso. O que eu faço é aquilo que realmente eu desejo fazer, né? Isso que eu faço na minha vida antes da quarentena, será que é um métier que eu realmente quero estar?
Será que eu deveria tentar, devo tentar outros caminhos? Né? Eu acho que a gente pode talvez estar vislumbrando a partir de um momento muito difícil e muito triste mesmo, mas talvez pessoas talvez possam encontrar muita felicidade, talvez porque encontrando, tendo coragem, né, enfim, de de renascer, né? Vamos renascer todo mundo junto. Certamente, certamente, por que não? O pessoal aqui está interagindo bastante, É mesmo, né? Assim, eu adoro, vários, eu adoro. demais. Vários enfatizaram aqui, assim, o que é transbordante aqui, ó, chega a extravasar pela tela, é a tua paixão pela dança, pelo que você faz, assim, inspirador, inspirador demais. Uhum. Muito, vários aqui enfatizaram. Obrigada. E a Beatriz Camacho perguntou assim, o nome da companhia e se as redes sociais, como é que a gente faz para encontrar mais o teu trabalho? Se tem algum site oficial, uma rede social que a gente pode encontrar? Sim, é Márcia Milhazes, Companhia de Dança. E nós temos no YouTube, tem várias... temos M Milhazes Danca, que você acessa. O nosso site, ele teve que ser seguro, porque eu estou refazendo ele. Talvez até eu faça agora na quarentena com o Domênico, que deve estar me escutando, que agora também, mas enfim, eu tenho meu design gráfico que faz comigo, e o querido Edson, enfim, mas é Márcia Milhazes, Companhia de Dança, ou M Milhazes Danca. Isso no YouTube? No YouTube você já vai poder... Tem muita coisa que eu não ponho, que está em rede privada. Eu preciso te confessar. Mas eu vou colocar mais coisa. Em breve estão entrando esses 3 vídeos dança que eu fiz. Estamos indo no caminho de um 4º vídeo. E tem sido um prazer absoluto. Temos trabalhado demais. Tem sido realmente... É isso. Renascendo, olhando essa cultura virtual com muito mais afeto de minha parte, eu tô falando. Demais, demais. E olha só, o que é assim, fascinante é que você, assim, com essa paixão transbordante, colocou aqui 2 pontos que você tem explorado, né, de algum modo, que me parecem assim, antagônicos, ou assim, complementares, quem sabe, dentro da tua visão. Que você tem um trabalho de pesquisa dentro da cultura barroca, né? Barroquismos e tudo mais, toda essa questão lógica também, né? Que o trabalho barroco também tem uma questão matemática e lógica envolvida, enfim, toda uma cultura complexa. E também agora conectada e se adaptando a um mundo virtual, né? Então a gente tem alguns séculos de pesquisa. Você consegue enxergar assim, aonde dentro dessa pesquisa, quem sabe a gente enxergue ecos desse barroco ao longo do tempo e que se reflitam nos nossos gestos hoje, quem sabe, ou algo assim? Absolutamente, mas esse é o ponto importante, é o que eu falo para todos. Não tenham receio de olharem as memórias. Digo mais, façam isso. Não tenham receio de se confrontarem, de acharem que você vai ser a menor das mulheres, a menor dos homens, que aquilo vai te afrontar. Não. Esteja aberto para receber esses períodos, essas culturas. Você só entende quem você é hoje porque ocorreu uma memória passada. Isso que é importante. Não de uma maneira leviana e às vezes até frívola, como eu também às vezes me deparo. É uma palavra meio solta, como até você comentou, que as palavras estavam meio perdendo peso. É verdade. Por exemplo, quando eu falo eu te amo, eu posso falar eu te amo, mas você trai o outro aqui, ou você faz algum tipo de situação que eu diria que não estaria tão correlacionada com a ideia do amor, né? De um amor realmente verdadeiro. Então, na verdade, o que é mais fascinante é que o barroco ele trouxe o desejo pelo sentido, pela espiritualidade. Ele dá uma quebra sobre isso. E quando você observa a música barroca, eu tenho tido o privilégio de ter músicos do mais
alto nível, né, de potência que isso o Brasil tem, como Eduardo Antonello, cravista, Roger Lag, do violino barroco, Pedro, Marcelo Faguerla, enfim. Eu pude perceber que a música contemporânea, a música, eu diria até a bossa nova, mas eu diria a música de repetição dos anos 60, final dos anos 50, elas, para mim, elas leiga, elas existem porque tinha o barroco por trás. Né? Não tem dúvida, não tem dúvida. É ela que cria a improvisação. Inclusive, Mozart, Corelli, Corelli da primeira média fase do barroco, ele diz ao seu violinista, porque eram especialistas, eram grandes composições para violino barroco, ele diz aonde ele tem que improvisar. Mas observe, no momento que ele diz aonde você precisa improvisar, você tem que ter um conhecimento muito sólido do seu métier, do seu instrumento, das suas notas, para que seja capaz disso. Mozart, ele escreveu ópera, inclusive o Eduardo Antonello, que é maestro e um grande amigo e um grande cravista, ele tocou numa ópera há pouco tempo, de Mozart, e ele tinha que, no meio, com a cantora, fazer improvisações no cravo. Que o Mozart ele dizia, ali você tem que fazer improvisação. Então, é isso que eu quero dizer. Não tenha um receio do conhecimento. Vá nele. Nós precisamos dessa estrutura formal. Não vamos ter um pensamento equivocado sobre o conhecimento. O conhecimento é a base de hoje a gente poder, inclusive, muitos, como eu, de alguma maneira, tirando a dor do mundo, né, que a gente... Mas eu sou feliz trabalhando, né? Eu tenho uma estrutura sólida com os meus bailarinos e eu sinto que amanhã nós vamos sair disso com novas experiências, com novas reflexões sobre nós e ainda mais unidos. Então, eu diria que o Brasil barroco, por exemplo, Gui, eu mergulhei num Brasil barroco que não é conhecido. Inclusive, te digo mais, um barroco, eu estou falando na música, né? Porque eu não vou dizer nem Aleijadinho e outros grandes artistas do período barroco, enfim. Mas você tem a música barroca brasileira, ela, na sua maioria, liderado por Padre José Maurício, ela é feita de mulatos, de filhos de escravos, né, com senhores feudais, exatamente, que tinham o patrocínio das irmandades. Né? Então você observa de um compositor para outro já uma certa brasilidade, ali já tem uma transgressão, né? Ali já é aquele homem vindo de uma outra origem, né, dos seus pais, né, e já absorvendo a cultura colonial e por aí vai. Então, eu diria assim, é um momento, vamos desfrontalizar, vamos respeitar esse outro local, né? Porque aí a gente pode beber dessas fontes e observar que, por exemplo, no momento que eu faço essas edições com o Domênico, na verdade eu vejo a minha barroquice ali dentro. Né? São essas camadas desses locais que eu proponho, né, na minha obra, e que os meus bailarinos eles são exatamente esse instrumento no bom sentido, né, de caminho, né, de travessia, mas essa está ali. Né? Eu, na verdade, eu não viro uma outra coisa. Eu estou afetada por aquilo, mas eu sou a Márcia Milhazzi, né? Eu continuo envolvida nos meus problemas. Isso que é interessante observar, porque quando você está atrás de uma voz, de uma linguagem, é trabalhoso, né? Às vezes assim dá pânico. O que é isso? Eu não sei o que é isso, né? Mas você vai encontrar. Né? Você vai encontrar até a resposta de que às vezes não é aquilo, né? Na verdade, você precisa ser outra coisa, né? Não, eu vou mudar, eu vou fazer outra coisa, eu vou trabalhar com... Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu queria te dizer que é isso. Quanto mais você está aberto a esse sistema, né, de questões que a arte, que a educação, né, aí entra tantas, né, a filosofia, enfim, ela te propõe,
você olha a vida de uma outra forma, né? E você tem respostas de uma outra maneira mesmo. E esses Sim. nada melhor do que esses momentos mais difíceis. Eu digo que os casais eles se reconhecem, as amizades se reconhecem nos momentos difíceis, porque nos momentos de festa tá tudo certo. Mas e nesses Uhum. momentos realmente difíceis, onde você necessita de uma escuta mais profunda, né? E bem verdadeira, eu diria, porque você não está apoiando a sua felicidade no outro, ou em outra coisa, ou em tomar sorvete todos os dias pela manhã, faz parte. Mas você Certamente. tem que se apoiar em você mesmo, né? Sim, demais. Não, te ouvindo aqui falar, assim, inclusive o modo como você é, responde aqui as questões, ajuda a gente a pensar as questões, tem inclusive um quê meio barroco mesmo. É quase como um pensamento fractal, assim, em que É cada verdade. ideia menor contém a ideia do todo, e assim faz com que a gente entenda as coisas de uma maneira mais clara, sabe? Achei demais. Assim, eu pensei É, sobre o chorinho também aqui, exato, é, exato. a influência, né? O chorinho é super barroco. Absolutamente barroco. Eu estou querendo me Uhum, lembrar que, porque essa primeira fase da música brasileira barroca, não quero uhum, confundir os nomes, mas é impressionante. Eu já tinha usado numa obra muito passada minha, e eu me lembro de estar no Nordeste e uma pessoa da plateia dizer: mas aquilo ali que você usou num uhum. determinado momento, aquilo não é música barroca brasileira. Não é, isso é outra coisa. Eu falei assim, não, e de alguma maneira já lembrava um chachado. Eu estou sendo muito, estou indo muito além. Da mesma Aham, maneira que você está na Europa, por exemplo, como eu estive, a gente estava em Trento, na Itália, e a plateia teve um senhor, ele chegou a ficar comigo, ele disse, ele não acreditou que eu estava mostrando a música uhum, brasileira e a música barroca. Eu falei, lógico, ela veio, obviamente, totalmente pelos portugueses, espanhóis, obviamente, mas aquilo que o senhor escutou era brasileiro, não era um componente. Então, é muito interessante você abarcar isso, e quando você viaja pelo Brasil afora, né, que é fascinante, mas é exatamente, você reconhece, né, essas contaminações, essas camadas, que uma coisa vai entrando na outra, e que é muito meu trabalho realmente, porque eu vou meio botando essas camadas em cima das outras, e lógico. criando um pouco esse crochê. Uhum. Demais, demais. Não, certamente, assim, eu acredito que do início da nossa conversa até agora, se tem um ponto-chave que a gente conseguiu amarrar tudo, foi a questão da importância do conhecimento, na verdade. É o conhecimento que vai oferecer essa Eu acho. liberdade, essa, enfim, o acesso profundo e essa É uma leitura. coragem. Eu diria que você te dá Uhum, coragem para você ser. Eu acho que é isso, né? uhum, Você não necessariamente você, obviamente que minhas obras eu quero dividir com cada um que esteja ali junto de mim, né? Eu quero dividir agora com vocês falando nela, né? Mas eu não construo uma obra pensando que aquilo que eu vou agradar um mercado. Né, que eu vou agradar uhum, um curador, né? Eu torço para isso, né? Eu realmente torço porque isso é valioso para mim, né? Como a própria vida. Mas eu não estou apoiada em fazer um recorte que aquilo é uma inverdade, né? E quando você meio que mergulha cegamente nesse teu sistema que você vai criando, ele te promove coragem de você transpor, né? De você poder botar o barroco, às vezes, com uma outra coisa que aparentemente não parecem se comunicar, né? Botar um chorinho com uma coisa, às vezes uma obra do bar com um chorinho. Fascinante. Deve ser uhum. fascinante. Nunca fiz, mas já fiz coisa parecida. Então, eu acho que talvez esse é o grande mote da minha existência com a dança, e a dança é o meu veículo, né? Mas Uhum. você tá ali inteira, né? Inteira com os seus, né? Mergulhando nessas questões e com bastante trabalho, né? Não de uma maneira frívola, né? De pretensa ideia de que você está fazendo alguma aula e
enfim, não, a gente realmente trabalha, né? A gente é dedicado a uma causa, né? E isso a gente quer dividir, não, com certeza. A gente quer que vire esse livro da cabeceira, né? Que seja esse filme da sua vida, a música que embalou momentos importantes da sua vida, né? E a dança é potente para isso. É, sem dúvida que é. E, Márcia, a gente tem aqui uma limitação aqui no nosso Instagram, infelizmente, a gente tem uma limitação de tempo. Então, assim, Sim. a gente já está mais para o nosso finzinho, a gente tem 5 minutinhos. Sei. Eu gostaria de aproveitar aqui também e agradecer a todo mundo que acompanha aqui, né, todos os cidadãos das artes que estão sempre aqui nas nossas lives, acompanhando o nosso conteúdo no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram também. Agradecer a equipe da Cidade das Artes, né, todas as equipes, né, inclusive operacional, arte e conhecimento, comunicação. O pessoal do operacional, por exemplo, Márcia, está preparando uma série de vídeos contando sobre os bastidores da Cidade das Artes, né, sobre a parte de iluminação, cenografia. A série está ficando ótima mesmo. Que lindo. Demais. E um agradecimento especial, naturalmente, a você, Márcia, assim, pela companhia hoje. Imagina, por ajudar a gente. Amei mesmo. E a Cidade das Artes, a companhia estava ensaiando lá, e ali é um templo adorável, vida muito longa. Parabéns a esse momento tão importante, vocês têm que estar ali. E que maravilha poder estar dividindo isso com tantas pessoas. E recebam o meu afeto, se cuidem. Fiquem positivos, nós nos amamos, o brasileiro, a gente se ama, brasileiro, a gente se ama, né? Então, nós somos um só, em um país potente, um país especial, precisamos acreditar nisso e sermos ainda mais felizes, né? Um país realmente muito, enfim, com a sua complexidade, mas precisamos avançar, né? E vamos firmes, juntos, né? E que esse momento triste passe rápido, que todos se cuidem, que você se cuide bastante, todos da equipe, obrigada de coração, a Cidade das Artes, que é uma equipe incrível, já fiz temporada aí, aliás, eu pretendo fazer, Gui, eu vou fazer temporada, quem sabe ainda Faremos. esse ano. Faremos. E já em breve estamos vindo aí com as cartas, as cartas de amor e mais cartas de amor e que vocês estejam bem. Fiquem bem. Maravilha. Fiquem bem. Obrigado mesmo. Até mais. Até mais. Tchau a todos. Tchau. Grande abraço.